Porto de Alta Competição. O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso e a cidade no centro do coração. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto. A corrida tornou-se com o tempo um dos desportos mais democráticos. Ao final da tarde, junto ao rio, em ecopistas e passadiços pensados para o efeito, tornou-se uma modalidade acessível a todos, mais novos, mais velhos, mais atletas ou menos dispostos ao desporto, com maior ou menor frequência, com mais ritmo ou de forma mais pausada, em ritmo frenético ou em passo de caminhada. Não há quem não tenha experimentado mais do que uma vez fazer uma corrida. Talvez a resposta a um convite de um amigo ou apenas para desanuviar a cabeça de dias mais cinzentos. Lia Lemos talvez tenha feito tudo isto, mas desde cedo entendeu que a corrida era mais que um passatempo. Percebeu que as pernas a podiam levar longe, onde outros músculos não lhe permitiriam chegar. Hoje é um dos nomes promissores da área, com um objetivo diário. Quer ser melhor todos os dias, nesta busca constante pelo próximo futuro. Bem-vinda e obrigado. Obrigada. Já passaste por muitos clubes, já lá vamos falar aqui um bocadinho sobre isto, mas a primária, sem o saber, foi uma espécie de estágio para quando chegaste ao 5º ano teres esta devolução para... Ou seja, nunca experimentaste correr na escola quando eras mais... Aquela coisa apanhada e isso já era quase uma espécie de estágio, não é? Sim. É assim, eu sempre fui uma rapariga muito mexida e sempre fiz imensos esportes. Natação, tive muitos anos na equitação, até cheguei a conciliar a equitação com o atletismo. Na escola adorava correr, mas só mesmo naquelas brincadeiras escondidas, apanhada. Gostava muito de saltar à corda, mas nunca pensei sequer que o atletismo poderia entrar na minha vida da forma que entrou, porque eu gostava era de brincar, de fazer imensa atividade física, e isso sempre foi posto pela minha família. Os meus irmãos e o meu pai sempre foram muito apologistas de fazer atividade física, fosse ela qual fosse, então isso é uma coisa que vem da minha família. Então tudo que fosse aquilo, tudo que fosse uma criança quieta, pouco mexida, não eras tu? De todo, não. Tu. Então chegas ao 5º ano, mudas de escola, porque não sei se continuaste no mesmo colégio ou escola, mas pelo menos mudaste de escalão de escolaridade. Sim. Chegas ao 5º ano e há as célebres aulas de educação física que são obrigatórias no plano curricular. Foi por aí que começou este... Sim, e também havia uma vez por semana na minha escola desporto escolar, à quarta-feira à tarde. Então eu no 5º ano, eu nem sei bem porquê, mas decidi inscrever-me no atletismo. Tinha outras, tinha judo, tinha futsal, mas eu decidi inscrever-me no atletismo. E também nas aulas de educação física eu gostava, era se calhar das únicas colegas da minha turma, que normalmente as raparigas tentam sempre fugir ou dão sempre algumas desculpas, mas eu empenhava-me imenso e queria sempre fazer a aula. E depois comecei no 5º ano no desporto escolar e comecei por fazer várias coisas. A professora punha-nos a fazer velocidade, corridas mais longas e depois os corta-matos, em que eu também comecei logo a participar. Há uma coisa interessante que até vou tirar esta curiosidade contigo, já que estás dentro desta área, vais-me saber responder. A corrida é o aquecimento mais completo, porque geralmente para uma aula de seja o que for, faz-se num primeiro momento aquecimento em corrida. Ou seja, um desporto completo nesse domínio, aquece o corpo por inteiro, os músculos? Sim, eu diria que sim, porque a parte cardiovascular, que é o mais importante, mesmo com pouco tempo de corrida, dá logo um bom aquecimento geral para qualquer atividade que vais fazer a seguir, mesmo numa aula de educação física. E pronto, só que lá está, muitos miúdos de 10, 11, 12 anos acham uma seca estar ali a correr, a pessoa diz, olha, vão dar 10 voltas ao campo. Tipo aí, toda a gente que seca. Mas a mim não me importava nada, só queria fazer alguma coisa, portanto... Tu até se fosse fazer só 10 mais 10 mais 10 à volta do campo, se calhar até nem te importava. Sim, se calhar fazia, quer dizer, na altura provavelmente não tinha companhia das minhas colegas, portanto ficava, então também não vou fazer, mas sim, se calhar não me importava de fazer. Dessas memórias do teu 5º ano e desses primeiros tempos, o que é que te lembras ainda?
Lembro muito, por acaso, da minha professora na altura de Educação Física, que ela estava-me sempre a dizer que eu tinha imenso jeito, que me devia inscrever num clube, assim, para ficar uma atleta federada. E na altura eu ficava assim um bocado, será que sim? E depois ela falava com o meu pai, que ela conhecia-o, e o meu pai dizia, ela é um bocado preguiçosa, porque eu também tinha muito esse lado. E o meu pai sabia que o atletismo é correr à chuva, correr ao sol, qualquer condições climatéricas que fossem. Então ele achava que eu não tinha muito esse perfil, e como eu também já fazia equitação, pronto, ele dizia, se calhar é melhor não, e foi sempre adiando. E eu tipo, pronto, ok, está bem. Fazia à quarta-feira à tarde e gostava imenso. E as minhas melhores memórias são dos corta-matos na escola, que normalmente ganhava, e depois ia ao distrital e levava uma coça, mas pronto. O mega sprint e o mega quilómetro, que eram provas em pista, que eu também adorava, ir no autocarro da escola, irmos todos. Às vezes ganhávamos umas medalhas e ficávamos todos contentes. E depois isso também havia um reconhecimento por parte da escola e dos professores de Educação Física, que ficavam super contentes connosco. Então acho que são assim boas memórias. Começaste a ser uma embaixadora do corta-mato da tua escola? Não sei, se calhar. Durante uns anos foste, tu ganhaste. Pois eu ia ganhando, e depois mesmo as minhas colegas de turma, sei lá, do quinto até ao nono, pronto, gostavam de me ver e apoiavam-me às vezes. Eu tipo, pronto, já ali no 11º eu já ia só mesmo para me apurar, e elas apoiavam-me imenso, sempre ali, bora ali eu. Ok, mas sim. Quando se tem essa base de amigos que nos acompanha neste processo, é sempre mais fácil. Sim, sem dúvida. Eu tive, sobretudo, que ainda são agora as minhas duas melhores amigas, a Inês e a Helena, e elas desde o 5º ano que me apoiam, mesmo agora que já estão num estágio muito diferente, desde lá, não é? Claro, desde sempre me apoiam imenso e dão-me imenso incentivo. Nenhuma delas quis correr contigo? Não, eu estou sempre a chateá-las para elas fazerem mais atividade física, para se mexer, e mesmo não seja correr, porque há muita gente que não gosta de correr, e para correres e para ser uma coisa seguida tens mesmo que gostar, senão mais vale fazer outra atividade física. Mas eu acho que há tanta coisa para fazermos, tantos desportos diferentes, eu estou sempre a tentar, mas ainda não fui muito bem sucedida. Então, se elas não querem correr, o que é que lhes proporias fazer? Vamos imaginar, alguém que ouve esta nossa conversa também não gosta de correr, não quer correr. Que atividades tu irias propor? É assim, hoje compensem em dia, na mesma forma uma corrida? Sim, por exemplo, hoje em dia acho que está muito na moda, entre aspas, os ginásios. Por exemplo, eu obviamente gosto mais de esportes ao ar livre, mas mesmo no ginásio, ok, tens a passadeira, mas não gostas de correr, também se não gostas ao ar livre, também não deves estar na passadeira muito. Tens aquelas de subir escadas, tens elíptica, bicicleta. Depois eu vejo muito também, mesmo em casa, ok, não queres sair de casa ou estás com pouco tempo. Depois no YouTube há imensos vídeos agora, que eu às vezes na quarentena, quando estava a treinar em casa, até chegava a fazer, e vejo imensos vídeos só para mexer o corpo. Então acho que só isso, mesmo que sejam 20, 30 minutos do teu dia, já é super bom mesmo. E até fazer a caminhada de casa à escola ou ao Sim, trabalho também aproveitar, já é... em vez de levar o carro, caminhar. É logo uma diferença enorme, eu acho. Poupa-se na carteira e ganha-se na saúde. Exatamente. Quando é que para ti começou a ganhar um caráter mais profissional o atletismo? Ora bem, eu entrei para o Maia, meu clube de formação, para ir aos 15, 14 anos. E nesse primeiro ano, pronto, ainda era assim mais para ver o que é que ia dar. Depois eu mudei para o meu treinador atual, aos 16 anos, se não estou em erro, era iniciada de segundo ano. Estive com um treinador de formação, o professor Luís Cunha, e depois mudei agora para o meu treinador atual, o professor Carlos Monteiro. E eu acho que, apesar de ser muito nova, eu acho que desde sempre que levei muito a sério, não no sentido mau, mas no sentido de, ok, não faltar aos treinos, como às vezes havia colegas que faziam isso, mas só estavam a enganar a elas ou a eles. Ter cuidado com a alimentação, com o descanso, não, pronto, também nunca gostei muito de beber, mas não ir assim por esses caminhos, sair à noite. Por isso, eu desde os 15, 16 anos que sempre me foquei, talvez até de forma profissional, mas não no sentido mau, porque não me incomodava fazer isso, não me incomodava ter uma alimentação equilibrada ou ir treinar. Por isso, diria cedo, que comecei sempre a ter esse foco. O Maia então foi o primeiro passo dito mais profissional? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Foi aí que tu ganhaste também as bases de uma consciência mais premente do que é que o atletismo acarreta, e é muito, ou seja, é disciplina, é determinação, é o que é que o atletismo trouxe para a tua vida?
Por acaso foi assim uma volta de 180, porque eu, antes de entrar para o atletismo, assim, lá está ali aos 14, 15 anos, eu apesar de ser sempre muito mexida, gostava de dormir até tarde, gostava sempre de beber o meu leitinho com bolachas, pronto, para os doces eram. E em relação, e mesmo a minha família, ainda hoje em dia falamos nisso, que foi assim uma volta, porque comecei a acordar cedo, a ter mais cuidado com a alimentação e trouxe toda uma disciplina para a minha vida. Tudo que eu faço no meu dia a dia, durante semanas e meses, está tudo na minha agenda. Tenho tudo programado, mesmo em férias e tudo, por isso trouxe sem dúvida muita disciplina, muito foco e muita persistência, que não só é favorável no atletismo, mas mesmo fora do atletismo, ou seja na faculdade, no trabalho, no que quer que seja, também são ferramentas que vão ser importantes. Por isso é que eu acho que toda a gente devia praticar desporto, porque esse foco e esse compromisso vão ser ferramentas, esse ultrapassar dificuldades que acabam sempre por surgir, seja em que desporto for, vão nos dar ferramentas para a vida, para conseguirmos lidar melhor com isso. E é muito essa mensagem que o meu treinador passa, não só para mim, mas como para o nosso grupo de treino todo, que estas dificuldades que nós passamos, às vezes a dificuldade é estar numa tempestade qualquer e nós temos que ir treinar, porque não vamos correr no pavilhão, vamos correr lá fora, numa marginal com 40 de vento. E isso são tudo ferramentas que no futuro nos vão ser muito valiosas, pelo menos é assim que eu acredito. Lembras-te da tua primeira grande maratona, a tua primeira grande prova? A minha primeira grande prova, assim, fora do conceito de desporto escolar... lembro. Eu entrei em 2014, 2015 e em dezembro de 2016, que é uma prova que ficou mesmo marcada, eu era iniciada ou juvenil, não sei. O meu treinador, o Carlos, conseguiu, juntamente com os pais, pagar uma viagem para nós irmos a um corta-mato em Espanha, que é um cross muito conhecido, Alcobendas. E fui eu, mais 3 ou 4 colegas minhas do grupo. E para mim aquilo foi, porque foi assim a primeira prova fora, mesmo que fosse só em Espanha, então um país muito maior, muito mais desenvolvido a nível de atletismo, então o nível era superior. E eu lembro que na altura fui terceira, acho eu, e para mim aquilo, porque eu não estava nada à espera, então fiquei mesmo muito contente. E desde aí que, pronto, acho que foi quando comecei a dizer, mas eu quero ir mais vezes, então tipo, tenho que treinar e focar-me para conseguir estar presente e para fazer valer a pena, não é? Mas lembro que essa prova, acho que foi em novembro ou dezembro de 2016, foi mesmo assim um ponto de partida para eu perceber o que era o atletismo, porque estava só cingida ali à fase distrital, Porto, nacional também, mas perceber que afinal isto não é só assim, então foi uma experiência mesmo muy importante, yo acho. El pasado domingo se celebró la edición número 23 del Cross Escolar de Alcobendas, un clásico del atletismo escolar madrileño que año a año sigue subiendo el número de participantes. En este 2016 fueron 2.000 niños los que disfrutaron de un circuito profesional donde todos los años se celebra el Cross Internacional de la Constitución, una de las pruebas más importantes del mundo. Estos 2.000 pequeños atletas estuvieron acompañados en todo momento por sus familiares y amigos que aguantaron el frío, la lluvia y el barro del Parque de Andalucía de Alcobendas. Todos disfrutaron de la fiesta del atletismo escolar de Alcobendas. Há uma média de provas anuais que tu tentas cumprir ou não? Não, tem muito a ver com os objetivos do clube também, que é logo falado no início da época, e depois as provas vão surgindo consoante os meetings que há cá, consoante os meetings que há fora, consoante as oportunidades dessa época que vão surgindo a nível de campeonatos, porque nós temos corta-mato, estrada, pista ao ar livre e pista coberta, então depende muito. Depois há campeonatos de clubes, que nós também queremos ir para pontuar para o nosso clube, e as provas assim mais individuais, que nós optamos ir para fazer boas marcas, normalmente é nos meetings, para tentar o acesso a alguns campeonatos europeus, mundiais, o que seja. Essas 4 vertentes que tu falaste, pista coberta, pista aberta, corta-mato e estrada, qual é que tu gostas mais? É o corta-mato. Porquê? Sem dúvida. Não sei, não é monótono, nunca se sabe como é que vão ser as características de um corta-mato. Tanto pode ter lama, imensa lama até aos joelhos, como pode ser um corta-mato que parece uma pista, que é seco e super rápido, sem subidas e descidas. Por isso é sempre diferente, e eu adoro corta-mato, adoro treinar para corta-mato, portanto, sem dúvida que é a minha vertente mais preferida. Parece-me também ser mais difícil, porque o relevo é o mais irregular.
Sim, normalmente diz-se quem é bom a corta-mato também é bom em pista, já ao contrário pode não acontecer, porque lá está, Exatamente. os atletas de corta-mato adaptam-se a vários tipos de características, então eu não sei se é verdade ou não, mas é o que ouço, por isso se calhar, apesar da pista ser normalmente em ritmos muito mais intensos, não é? Em corta-mato normalmente é em ritmos mais irregulares, mas acho que ambas têm a sua dificuldade, mas para mim corta-mato é mesmo aquilo que eu mais gosto. Muito boas tardes, estamos em direto de Monforte, no Alentejo, Alto Alentejo, para seguirmos a 95ª edição dos Campeonatos de Portugal de Cross, isto para o setor masculino. Para o setor feminino será a 52ª edição. Nos escalões jovens, há atletas que vêm um pouco de todo lado, mostrando a força do cross, sobretudo no norte de Portugal. 15 minutos e 41 segundos para Lia Lemos. O Porto aqui faz parte da tua infância, faz parte deste crescimento, faz parte do aprimorar da técnica, mas onde é que fica o Porto enquanto cidade neste processo todo? É o sítio onde vives, é o sítio onde tens cá a tua base, é uma cidade que também te apoia financeiramente, com o programa de patrocínio da Câmara Municipal. O que é que o Porto representa para ti? O Porto é onde eu estudo, é onde eu vivo desde sempre e é onde treino, portanto tudo aquilo que eu faço, todos os meus treinos são no Porto e nas condições que o Porto me consegue dar. Portanto, sem dúvida que representa muito daquilo que eu sou enquanto atleta, porque representa uma grande parte de onde está localizado o meu trabalho e os meus treinos. Portanto, e o resto da minha vida, viver, estudar, portanto, sem dúvida que é uma enorme fatia aqui da minha vida e na minha carreira desportiva. Que sítios no Porto são bons para fazer corta-mato, para treinar corta-mato? Para treinar corta-mato, nós optamos pelo Parque da Cidade do Porto, Okay. Porque temos lá uns percursos em terra batida, mas também conseguimos medir na relva, portanto, ali à volta do lago e sobretudo quando chove ou assim, que supostamente nesta altura já seria, mas ainda não, aquilo que o lago fica assim bastante molhado e bastante com lama, então conseguimos criar condições semelhantes àquelas que poderemos apanhar em crosses, que é lama, chuva. Há aqui alguma barreira, algum ponto em que tu sintas que eu posso ir até aqui e depois não posso ir mais porque o corpo não o permite? Isto é feito de uma forma faseada? Como é que é feito este trabalho? Porque na realidade o que acontece é que muitas vezes atletas amadores acham que conseguem ir mais longe e depois vão longe demais. É assim, todo este trabalho tem que ser feito progressivamente. As pessoas não podem, por exemplo, começar a correr e achar que vão logo correr, sei lá, 10 km ou... Porque isso até podem conseguir, mas depois no dia a seguir não se levantam e depois ficam sem correr mais 5 dias e depois voltam. Tem que ser uma coisa progressiva e com alguma frequência, não é? Não correr uma vez por semana ou duas, se calhar não... Depois a pessoa vai acabar, não vai ter aquela regularidade e depois vai perder o treino e depois vai sentir sempre cansado porque os músculos voltam a não estar habituados. Sobre os limites físicos, eu por acaso, o ano passado, Nacional de Estrada, na época passada ainda estava em representação do Sporting, tive uma situação que estava muito calor, foi em Joano, acho eu. Assim, foi a primeira prova, supostamente da época anterior, mas já tínhamos estado de férias, porque foi em setembro ou outubro. E então, pronto, eu senti-me mal, nunca me tinha acontecido. Acho que na altura também acho que foi ter comido para almoço demasiado cedo, mas sobretudo por causa do calor e alcatrão e uma distância de 10 km, que ainda é considerável. Eu acabei, por acaso, tenho um vídeo, eu acabei mesmo, eu nem sei como é que eu acabei, porque os últimos 2 km já vinha aos S, quase vinha a passo, então... Depois desmaiei, depois de passar, nem me lembro ainda me disseram que me levaram para não sei onde, eu não me lembro disso, apaguei e acho que estava assim meio a alucinar, a falar com pessoas que nem estavam lá. Então isso foi assim um momento um bocado mau, mas pronto. Que agora nos rimos, mas na altura na não altura dava foi para terrível. rir. Nessa semana eu nem conseguia correr, parecia uma idosa, foi mesmo muito mau, mas pronto, foi ultrapassado, foi aprendida a lição, por isso. Mas em termos de distâncias, qual é a tua especialidade? Neste momento, os 5.000 e também já tive 2 experiências em 10.000 metros, Okay. Mas diria que os 5.000, agora 3.000 a partir de junho já não há, portanto, mas também gosto muito de 3.000, mas 5.000, também faço 1.500, distâncias mais abaixo, mas acho que os 5.000 e provavelmente os 10.000 assim, mais a sério, mais tarde. E quando se corre tanto tempo seguido, sem parar, em que é que se pensa? É assim, se for em prova eu vou concentrada nos ritmos e pronto, mas muitas vezes em prova nem é
o pior, entre aspas, é mesmo nos treinos em que tens que meter volume, vais para tipo 1 hora e meia. Aí eu penso, provavelmente, o que é que vou fazer no dia a seguir ou na semana a seguir. Muitas vezes penso na matéria, vou a pensar na matéria. Se for com colegas de grupo, que acontece muitas vezes, muitas vezes vamos a conversar, ou muitas vezes eu corro com o meu treinador ao lado, vai bicicleta, então vamos a conversar, ele põe música. Pronto, é por aí. Às vezes vou só, focada no treino, no ritmo que tenho que fazer, e é por aí. Seja bem-vindo aos Campeonatos Nacionais de Cross disputados este ano em Lisboa. A atleta do Maia Atlético Clube, Lia, que esteve ano passado em grande plano nos Campeonatos da Europa de Juvenis e foi a Olímpica da Juventude no final do ano em Buenos Aires, fazendo grandes marcas na prova de 2.000 metros de obstáculos. Segunda juvenil no ano passado, Lia Lemos estava aqui para tentar a vitória nesta competição. Pódio feminino, 3 grandes atletas, Mariana Machado ao centro, depois de verde, Bárbara Neiva, Lia Lemos de branco, atleta do Maia. Faz de conta que isto é uma estrada e agora temos uma curva à frente. Essa curva vai para onde agora? Os meus objetivos agora é continuar a evoluir, melhorar as minhas marcas. Num futuro, como provavelmente qualquer atleta de alta competição, é ir aos Jogos Olímpicos. Não será para o ano, mas 2028 poderá ser. Não sei como é que estará a minha vida, mas sem dúvida que é assim um objetivo a longo prazo. Sim, mas claro que nós vamos traçando metas mais a curto prazo. É nessas que eu me vou focando para depois conseguir chegar aos objetivos de maior. Mas existe uma prova já calendarizada? Existe um calendário já definido que tu possas partilhar? Eu neste momento ainda estou a recuperar de lesão. Então ainda estou nesse processo, por isso ainda não tenho assim uma nada. Lesão onde? Aqui no isquiotibial. Okay. Portanto ainda estou a ganhar forma para depois conseguir acertar tanto com o clube como com o meu treinador, claro, as provas que vão ser importantes e as quais eu já vou estar apta para conseguir competir. Quando se está num período de lesão ou de recuperação de lesão e não se pode fazer aquilo que se gosta de fazer todos os dias, não é fácil, deve ser chato. É terrível, não há outra Nunca mais forma, passa, não é? Não há outra forma de descrever, é mesmo, porque sobretudo no início, porque estás tão habituado a fazer aquilo, não é? Depois não é só o facto de não correr ou não ir treinar, é também tudo o que envolve. Depois tenho que ficar mais tempo livre, depois também tenho que regrar mais a minha alimentação, porque senão, né, eu estou habituada a gastar muito. Todas essas vertentes, é toda uma mudança e muitas vezes é quase a noite para o dia. Então é toda uma mudança e é preciso um apoio nesse aspecto, tanto da família como do treinador. Muitas vezes eu também tenho que apoiar o meu treinador, porque sem dúvida que também não é fácil para ele. Mas não há outra forma de dizer, é terrível, é mesmo. Há situações mesmo más. Já tiveste muitas ao longo deste percurso? Assim, nestes últimos 2 anos, eu nunca tive algumas. Tive o ano passado e esta época estou ainda a tratar esta. Mas pronto, esta tem sido a mais difícil até agora. Mas fora isso, em juvenil, júnior, iniciada, não. O que é preciso para alguém querer fazer do atletismo também uma parte da sua vida? Tu falaste já aí da disciplina, da determinação. O que é necessário? É necessário saber que é preciso deixar algumas coisas de lado para se investir noutras? Sim, sem dúvida. Assim, as pessoas não podem pensar que também é... Eu acho que muitas vezes as pessoas têm a ideia que tu deixas de fazer tudo aquilo que gostas ou deixas de comer tudo aquilo que gostas. Não é nada assim. Simplesmente, muitas vezes, não vais poder ir sair com os teus amigos ou não vais poder ir àqueles eventos todos de família porque ou tens que treinar, ou tens que descansar, ou tens que estudar porque depois não podes porque tens que ir treinar, ou porque tens uma competição próxima. E mesmo na alimentação não é deixar de comer aquilo que se gosta, porque simplesmente, é regrar, mas há momentos para tudo e é regrar essa parte. Agora, sim, tem que haver compromisso de treino, porque às vezes está mau tempo, está a chover torrencialmente, mas tu tens que ir treinar, ou estão 40 graus à sombra, mas tens que ir treinar na mesma. Sobretudo nas corridas mais longas, tu não podes, vou atrás de treino para ginásio, ou vou atrás de treino para uma pista coberta. Não dá, porque se eu tiver a fazer 1 hora, eu não vou fazer 1 hora no ginásio, tenho que ir lá para fora correr. Portanto, tem que haver, sobretudo, compromisso, persistência e gosto. Sobretudo gosto. Porque... Uma coisa, estavas a falar aí de comida e de quando a família se junta, geralmente é para comer. Há alguma coisa que tenhas deixado de comer que tenha gostado? Não. Podes comer de tudo?
Sim, eu como de tudo. Ok. É assim, há coisas que eu nunca fui habituada a comer, por isso também, por exemplo, sumos, eu não bebo sumos, mas isso é obviamente porque me faz mal, mas eu nunca fui habituada a comer. Meus pais nunca... Ice teas, Coca-Colas, por isso mesmo nas minhas folgas, ou mesmo depois de provas, que é sempre um momento de maior descontração, não bebo, mas é mesmo porque não gosto, nunca fui habituada. Ok. Fritos também, não é uma coisa que eu me gaste nisso, porque também não... Agora, o que eu gosto mais, e que aí foi mais difícil no início, porque é no início, porque depois torna-se uma rotina, e não é uma rotina a fazer dieta. Não, é a minha vida normal e não custa. Custa se calhar no início porque há adaptação. O chocolate, gosto muito de chocolate, em minha casa, meu pai, os meus irmãos é chocolate, e para mim... Ao mesmo nível está o pão com manteiga também. Era uma coisa que lá em casa, antes do almoço e ao jantar, comia sempre um pão com manteiga. E isso, obviamente, que tive que retirar, porque manteiga todos os dias não podia ser, ou chocolate todos os dias. Mas não retirei por completo. De vez em quando como, há momentos para tudo, um chocolate, ou porque são assim, aproveito para comer as coisas que eu mais gosto, quando tenho uma folga ou depois de uma prova. Mas não há nada que eu acho que tenha tirado por completo. Porto de Alta Competição, um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.